relação aos esporos, os esporos sexuais, nós temos três tipos: os zigósporos, os ascósporos e os basidiósporos, né, que são de filos diferentes, ok? Né, zigósporo do filo zigomicota, ascósporo do ascomicota e basidiósporo do filo basidiomicota. Então vamos dar um pouquinho de ênfase aqui para a compreensão em fungos do filo ascomicota que produzem os ascósporos. Então, através da fusão de dois núcleos haploides na cariogamia, como nós vimos anteriormente na reprodução sexuada, ocorre, né, a fusão dos núcleos, né, dois núcleos haploides eles se transformam num núcleo diploide que, através de meiose, formam quatro núcleos haploides. Esses quatro núcleos haploides, através de mitose, formam 8 núcleos haploides, que são os ascósporos, dentro dessa estrutura que se chama de asco. Então, né, como a gente viu anteriormente, os ascos eles têm formas diferentes, né? Enfim, eles podem ser arredondados, como no caso da levedura, né? Podem ter essa forma típica de ascomicota isolado, podem estarem agregados, e esses ascos eles são, né, produzidos em estruturas especializadas que nós chamamos de ascocarpos. Então nós temos quatro: o apotécio, o cleistotécio, o peritécio e o acostroma, né? Então nós temos aqui o apotécio, que lembra um cálice, uma taça; o cleistotécio, uma estrutura mais circular; o peritécio, essa estrutura que forma um vulcãozinho. Então o peritécio é o ascocarpo. Dentro do peritécio eu vou ter o asco, e dentro do asco essa fileira aqui, né, nesse caso com 8 ascósporos. Então, apotécio, peritécio, cleistotécio e acostroma. O que é o acostroma, né? O acostroma são estruturas formadas em cavidades pela dissolução do estroma, do tecido de sustentação da hifa. Seria como se fosse esse vazio, essa estrutura circular aqui dentro, ok? Onde dentro dela são formados os ascósporos, né? Então, essa estrutura, o acostroma, é típico do fungo que causa a sarna da macieira, que é a Ventúria inaequalis. Então, em relação à classificação dos fungos, nós temos quatro principais filos, que são o filo zigomicota, o filo deuteromicota, onde estão incluídos os fungos imperfeitos. São chamados de fungos imperfeitos porque não se conhece a fase sexuada desses fungos. Quando se descobre a fase sexuada, esses fungos são classificados em um dos outros filos, ok? Temos o filo ascomicota e o filo basidiomicota. Mas antes de falar desses filos, nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos inferiores. O que são fungos inferiores? São fungos que em algum momento da sua vida eles produzem célula flagelada. Geralmente esses fungos são filamentosos, apresentam micélio cenocítico, ou seja, sem septo, podem ser tanto saprófitos quanto parasitas, viver em ambientes aquáticos ou terrestres. Nos ambientes terrestres eles podem viver no hospedeiro ou dispersos através da corrente de ar. Como exemplo, nós temos a saprolegnia, que causa a doença do algodão em peixes, e a Phytophthora infesta, que causa a requeima da batata, ok? Então aqui nós temos, né, um exemplo do esporo flagelado, certo? Aqui a gente tem uma foto que destaca, né, a doença do algodão, que é uma doença observada em organismos aquáticos, observada em peixes. Em relação à filozigomicota, nesse filo estão descritas aproximadamente 600 espécies, podendo elas serem saprófitas ou parasitas, tanto de animais quanto de outros fungos. Por exemplo, nós encontramos, né, através de espécies de zigomicotas, né, que a gente faz, por exemplo, o molho de soja, certo? Esses fungos eles produzem ácidos orgânicos, produzem substâncias anti-inflamatórias, apresentam como características a presença de hifas cenocíticas, né? Apresentam os zigósporos. O que são zigósporos? São esporos sexuados de parede espessa e se reproduzem também através de via assexuada, certo? Então, como a gente viu, eles produzem, né, os esporângios, e dentro dos esporângios
estão os esporangiósporos. Um exemplo é o fungo, o Rhizopus stolonifera. Então aqui nós temos o zigósporo, né? Nós temos o esporanjo, dentro do esporanjo, né, protegidos estão os esporangiósporos. Os zigósporos são estruturas de reprodução sexuada. Aqui nós temos um exemplo do Rhizopus stolonifera que causa podridão pós-colheita tanto em mamão quanto em morango, por exemplo, que é bem comum a gente observar, né? Esses pontinhos pretos que a gente vai vendo no decorrer da doença são a formação dos esporângios, certo? Aqui o ciclo de vida, né, do Rhizopus stolonifera, a fase sexuada e a fase assexuada. Lembrando que na fase sexuada ocorre sempre a plasmogamia, né? A cariogamia, que é a plasmogamia primeiro, que é a união de citoplasma, depois a cariogamia, que é a fusão de núcleo, certo? O Phyllodeutheromycota, que, como eu falei, são os fungos classificados como imperfeitos. Existem aproximadamente 25 mil espécies, tanto de uso industrial quanto medicinal. Não apresentam reprodução sexuada, por isso são classificados como fungos imperfeitos. Produzem esporos assexuais ou conídeos e micélio septado, certo? Quando os estágios assexuais deles são semelhantes a estágios sexuais de ascomicetos e bacillomicetos, então, geralmente, quando descobre-se o ciclo sexuado, eles são reclassificados em uma dessas duas espécies e tem-se como regra que deuteromicetos foram, né, ascomicetos e basidiomycetos que perderam a capacidade de se reproduzir de forma sexuada. Então, nós temos alguns gêneros que estão classificados dentro do fungo Deuteromycota, que são, por exemplo, o penicílio e o aspergillus, e a Candida albicans, que é uma levedura, um fungo unicelular, certo? Leveduras normalmente estão classificadas dentro do filo do Ascomycota. Aqui nós temos, né, alguns exemplos de Deuteromycota, por exemplo, o penicílio, né, o Aspergillus niger, que é o fungo que causa essa mancha preta na cebola, que é bem comum de a gente observar. Filoascomycota são fungos superiores com uma grande complexidade estrutural, né, são os principais, é o principal filo de fungo dentro do reino fungi. Apresentam como característica micélio septato, apresentando um ou dois núcleos. Os esporos sexuais são os ascósporos, produzidos dentro de ascos. Os ascos geralmente apresentam 8 ascósporos, mas podem apresentar múltiplos de 2 até 8. Os ascos, né, sexuados são produzidos em corpos de frutificação, certo? Que nós já vimos anteriormente, são apotécio, peritécio, cleistotécio e acostroma. E é o filo onde estão classificadas as leveduras. Aqui nós temos um exemplo da Neurospora crassa, que é o bolor rosa do pão, né? Aqui os esporos produzidos dentro de peritécio, os esporos aqui individuais, okay? Então é um tipo de fungo saprófita pertencente ao filo Ascomycota. Já, né, os esporos assexuais, eles são produzidos em conídeos. Esses conídeos são produzidos nas extremidades das hifas, eles podem estar nus. Aqui a gente está vendo um conídeo nu, um esporo nu, ou em corpos de frutificação, que aí os esporos assexuados de fungos do filo Ascomycotas, eles podem ser produzidos em estruturas que nós chamamos de piquinídeos, acérvulos, o esporodóquio ou o cinêmio. Esses são, né, as estruturas onde a gente observa a formação de esporos assexuais em fungos do filo Ascomycota. Então aqui nós temos algumas fotos, né, acérvulos aqui, ó, isso aqui é um acérvulo de Marsonia juglandis. Aqui nós temos um piquinídeo também, ó, a estrutura de um piquinídeo, aqui a característica de esporos, ok? Ascas
com seus ascósporos, né? 2, 4, 6, 8, ok? Então, são características de fungo do filo Ascomicota, que podem viver tanto no solo, na água, sob plantas ou animais, né? Podem ser saprófitos, parasitas, simbiontes. Aí, como simbiontes, nós temos os líquens e algumas micorrizas, como ectomicorrizas, ok? São importantes porque são fungos que se destacam na produção de antibióticos, como fungos do gênero Penicillium, causam doenças em plantas e animais, produzem micotoxinas, como no caso de Aspergillus, espécies comestíveis de alto valor comercial, por exemplo, as trufas. Trufas são um tipo de fungo, né, um fungo do filo Ascomicota, que são produzidos em regiões frias, em florestas de carvalho, geralmente no norte da Itália, ok? São fungos também que são utilizados para a produção de álcool e bebidas, né, através da fermentação, no caso das leveduras. Então, aqui são alguns exemplos de fungos do filo Ascomicota. Nós temos as leveduras, nós temos algumas ectomicorrizas e fungos endomicorrízicos, que são fungos, tanto ecto quanto endomicorrizas, são fungos simbiontes, que fazem associação com raízes de planta e melhoram a absorção da planta em relação à água e a absorção da planta em relação a nutrientes, principalmente no caso do fósforo. E eu falei da trufa, né? Trufa, né? Tuber magnatum, a trufa branca italiana ou a trufa negra, né? Elas são produzidas na Itália, o exemplo que eu dei, em regiões frias, em florestas de carvalho, mas esse professor aqui, o professor de Santa Maria, o professor Marcelo Sulzbacher, ele encontrou trufas produzidas no Rio Grande do Sul em plantio de nogueira pecan. Obviamente em regiões mais frias, mas hoje a gente pode dizer que no Brasil se produz trufa em pomar de nogueira em regiões frias. É claro que a trufa negra ela tem um valor comercial inferior à trufa branca, mas é uma novidade, né? É um outro nicho de mercado, né? Que a gente sabe que fungo é uma série de espécies, de gêneros, e a maioria não é conhecida, enfim, e tem muito potencial, e um potencial hoje dos fungos é a produção de trufa, que é plenamente possível e é comprovada a produção de trufa no Brasil.